Mas hoje a gente vai falar mesmo de panes. Panes no revólver. Revólver chama também de incidente, né? Incidente. Mas aqui eu boto na categoria das panes. Então, incidentes ou panes. Talvez a mais conhecida, talvez a pane ou incidente mais conhecido seja aquele momento que você aperta o gatilho e... Olha aí. O tal do bateu o catolé? Bateu o catolé. É um termo popular, né? Para o incidente que é denominado tecnicamente de nega. A gente entende, né? Bateu o catolé? Entende. Mas não escreva isso numa prova, não. Se tiver a pergunta, quando ocorre essa situação, aí você escrever bateu o catolé, eu acho que não vai vingar, não, sabe? Bateu o catolé é um termo extremamente popular. Como é? Nega. Existem situações da nega. Geralmente a munição. Geralmente atribuída à munição. Quando você efetua um disparo. E aí não acontece o quê? O tiro. Porque disparo, você atuou sobre o mecanismo e o mecanismo funcionou, né? Mas não ocorreu o tiro. Negou fogo. É melhor lembrar a nega como negou fogo. Agora, qual o motivo? O Ronaldo estava lá no estande quando chegou um colega antigo, coronel, muito zeloso, muito cuidadoso, trouxe lá uma munição para fazer o treinamento dele, treinamento habitual. E aí eu fui colaborar, né? Fui acompanhar o treinamento dele e me deparei com a seguinte situação. Ele trouxe 3 armas, 3 pistolas, e eu ali auxiliando, percebi o quê? Que ele, muito cuidadoso, fazia a manutenção da própria arma. Arma limpa, né? Uma manutenção, é necessária a manutenção. Porém, ele deixou excesso de lubrificante ou de solvente. Aquele excesso na limpeza impacta na munição. Eu até, rapaz, o que é isso? Essa munição está muito comprometida. Não é porque eu fiz a limpeza nos carregadores. Ele limpou e deixou excesso. Vai comprometer a munição. Vigilante. O que é que acontece com o vigilante? Não passa o serviço? Passa o serviço todo dia, não passa? Não vai ficar direto, né? A não ser que seja um posto que ele guarde a arma. A não ser que seja um posto de serviço que ele mantenha a arma guardada. Beleza. A gente chega lá. Pronto. Ele vai passar o serviço. Ele vai ter contato com a munição. Às vezes a mão está suja. A mão está molhada, está úmida. Tem a gordura natural na mão. Tanto tem gordura, é o normal do ser humano. Ó, vou deixar minha impressão digital aqui. Por quê? Por causa da gordura. É natural. A sudorese. Então, ó, isso aqui compromete a munição. Isso é todo dia. É mais de um pegando. Esse tipo de situação vai colaborando com o desgaste da munição, né? A perda da qualidade da munição. Então, no caso dele lá, ele deixou excesso. E o que é que eu recomendo a vocês? Na arma de trabalho, se alguém fez uma limpeza e deixou excesso, aquele excesso de óleo, de lubrificante ou solvente, aquilo ali vai corromper a munição. Vai prejudicar, vai diminuir a vida útil daquela munição. Bom, essa é uma coisa que contribui para a ocorrência da nega. Essa munição quando está contaminada, né, por outros elementos. Mas não é só isso. Uma recarga mal feita pode levar também a
situação de nega. Acho que nos treinamentos você já se deparado com uma munição que não funciona, né? Às vezes é a própria munição, às vezes é a espoleta, às vezes é o propelente, é a pólvora. Ou um ou outro. Mas pode ser outra coisa. Pode ser o mecanismo da arma. Né? Aí, nas apostilas da Polícia Federal, eles indicam como causa disso também a mola real. Cadê a mola real? Está aqui? Olha aí. Todo mundo sabe onde é a mola real? A mola real. Que ela impulsiona o martelo ou o cão, né? Se ela tiver com pouca pressão ou quebrada, o mecanismo não vai funcionar de forma satisfatória. Então aqui, o revólver normalmente é coberto aqui pelas placas do punho. Eu já pedi ao Ronaldo para tirar as placas para que a gente pudesse ter uma visualização melhor. Pronto. Essa nega aqui, vocês não vão poder resolver, né? Não tem como resolver. É serviço para um armeiro. Estou só falando do rol de possibilidades. Porque se não for a mola real, ela, tanto sem pressão como sem quebrada, pode ser o percussor. Percussor. Olha aqui esse cidadão. É um vergalhão, um pequeno vergalhão. Percussor. Ele perfura a espoleta, não é isso? Mas se ele tiver quebrado, está no sem jeito também, né? Se ele tiver quebrado, você não vai conseguir solucionar aquela pane. Percussor quebrado. Às vezes não é só quebrado, às vezes ele está um pouco comprometido na qualidade, e aí ele não bate, não marca com profundidade, ele fica muito ali na superfície. Ele não tem, assim, a centralização. Interessante que o revólver, as peças dele são muito centralizadas. E a arma que a gente usa, e o tipo de munição, a gente chama de fogo central. A espoleta fica no centro. Preferencialmente, esse impacto é no centro. Ele se dá no centro da espoleta, né? Mas às vezes, ele não está bem ajustado, a peça já está comprometida, ele dá só um arranhão. Ele dá só uma marcação muito leve. Não é o suficiente para fazer a espoleta detonar. Isso aqui é um vergalhão e a espoleta é dura. A espoleta é muito dura. Então tem que ser uma pancada forte para garantir, né, a deflagração da espoleta. Às vezes ele bate no canto, ele é para bater no centro, ele vai bater no canto. Isso aí contribui também para a nega. Isso é o que chama de nega, né? Essa aqui pode ter uma solução imediata. Pode ter uma solução imediata, porque às vezes o percussor funciona de um jeito e em determinado momento ele se realinha e você consegue a deflagração da espoleta. A mola real ou a quebra do percussor não vai ter jeito não, mas só o desajuste pode ser que em outra rodada ele funcione. É aquela história de você pressiona o gatilho e não funciona, mas aí você continua, dá uma rodada completa. Às vezes na segunda tentativa, na terceira tentativa, ele vai se ajustando e aí você consegue. É uma arma que não se pode confiar, um tipo de arma dessa. Porém, para resolver de imediato, o caminho é esse. Quer ver outra situação que a gente pode botar nesse rol de incidente de nega? Vocês já ouviram falar da roleta russa? Tem ideia do que é roleta russa? Olha aí o percussor. Então, você coloca uma munição para combater. E você coloca de qualquer jeito. Olha só um tambor de 8 câmaras. Ambiente controlado. Sem nenhum risco. Diz um número aí, meu peixe.
Carlos Evandro. Olha aí, rapaz. Como é o nome disso aqui, Evandro? Não lembra, a gente passa adiante. Vou ter o vizinho aqui. Francisco Gomes. Cadê o Francisco Gomes? Como é o nome desse negócio aqui, meu filho? Tu não tá vendo direito não daí, tá? Estojo. É porque quando a gente pergunta assim, né? Na pressão, é injeção de estresse. É como se fosse quando você faz um tiro visado, é tranquilo. Mas quando você bota um estresse, aí o cabo dá uma patinada, né? Pronto. Aqui é só o estojo. Aqui não tem espoleta. A gente vai usar da imaginação que isso aqui é uma munição completa. Só tem uma munição. Se eu colocar de qualquer jeito, é a famosa roleta russa. Roleta russa? Vamos ver aqui como é que vai ficar o negócio. Não está nem fechando o bicho, ó. Onde é que... Olha aí. Vou ter que fazer 1, 2, 3 acionamentos para chegar nele. Pane seca. Porque quando eu pressionar o gatilho, a câmara vai estar vazia uma vez, 2 vezes. Na terceira, eu favoreci essa pane seca. De que lado para que lado o tambor gira? Se eu sei desse detalhe, que eu tenho que saber por obrigação, por que eu não uso da melhor forma possível? Vou colocar na câmara que está imediatamente à direita do cano. Eu evito a pane seca nessa circunstância. Se você só tem 3, 4 munições, vai colocar de qualquer jeito. Se você coloca de qualquer jeito, você não está administrando bem sua arma. Você está favorecendo a pane seca. Tá bom? Então, falou em nega, seriam essas 4 situações. Munição, né? Munição corrompida, munição de má qualidade, é uma situação. Até porque a munição tem validade, né, meus amigos? Tirou da embalagem, vale quanto tempo? Ainda bem que eu estou com o meu amigo armeiro profissional aqui, porque a bicha aqui enganchou. Ele vai dar o jeito dele. Senão eu vou atrasar aqui. Então vamos lá. Vale quanto? A munição? Vale quanto tempo? Depois que sai da embalagem. Depois que sai da embalagem, o fabricante fala que deve ser consumido em até 6 meses. Está escrito lá na embalagem. 10 anos, se tiver conservada na embalagem original e em condições apropriadas, né, de umidade, temperatura. Aí 10 anos nessas condições, né? Mas tirou da embalagem 6 meses. E as empresas trocam desse prazo? Bom, a empresa tem seu... Hã? Bom, eu diria que você que está naquele posto continuamente, conhece a munição, conhece a arma, pode reivindicar isso, né? Pode reivindicar. Lembrar, às vezes a empresa está focada em outros problemas, né? Às vezes está focada em outros problemas. Eu estou falando da realidade, né? A realidade é essa. A condição ideal de munição seria 6 meses. Se a empresa entra nesse mérito aí, não sou eu que vou julgá-la. Ela deve ter lá seus procedimentos. E às vezes nem sempre a gente está no ideal. Diga aí, meu filho. A munição. Olha, alguém trabalha no Porto do Pecém? Olha aí. O que é que acontece no Porto? Condições severas. Condições severas de quê? Maresia. Umidade, maresia, condições severas. Mesmo dentro da arma, vai ter problema. O desgaste é maior, é mais intenso. O camarada trabalha o dia todo no ar-condicionado. Isso pode levar ao comprometimento também, né? Bom, no final das contas, o ambiente vai desfavorecer. Ela é perecível. Ela tem uma validade. Por isso que colocam 6 meses, para fila andar para eles e também para funcionar. Pela minha experiência, eu já tive situação de munição com mais de 10 anos que funcionou. Mas isso é bom para treino. Para defesa pessoal, a gente tem que ter um patamar diferente, né?
Então vamos lá na nega. O que é? A nega pode ser munição, pode ser o percussor ou percutor quebrado ou alterado lá na sua estrutura. A mola real quebrada ou com pouca pressão. E a tal da pane seca. Alguém tem mais alguma lembrança de situação de nega? De catolé, de batida de catolé? Então, meus amigos, não vamos botar isso na prova, não. A gente pode conversar aqui e chegar nessa prosa em bom entendimento. Mas se colocar isso na prova, não vai valer, não. Nega, incidente, né? O incidente está caracterizado como nega. Nessas 4 que eu indiquei aqui, eu acho que caracteriza bem como nega o incidente. Mas os incidentes não são só relacionados com nega. Nós temos incidentes, sabe de quê? Do mecanismo do revólver, que dizem respeito ao tambor. Às vezes o tambor não abre. O tambor não abre. Lascou. Se o tambor não abre, como é que você vai repor munição? Como é que você vai conferir como é que está a situação da arma? É uma pane. O tambor não abre. E como é que acontece uma pane dessa? Como é que acontece? Vamos ver aqui. Maria Cristiane? Está aí, Maria Cristiane? Está lá atrás, acho que ela não vai enxergar direito, não. Mas vamos ver. Isso aqui que eu estou apertando, como é que é o nome? Extrator, ela falou que era extrator. Está no conjunto, Mas o que eu estou apertando mesmo é a vareta. E na outra extremidade nós temos o extrator. Chama de estrela também. Tem até os dentinhos dela aqui. Vareta na extremidade, o extrator na outra. Ó. Quando a arma está fechada e a vareta frouxa, o tambor não abre. Eu estou até com um problema aqui, porque o Ronaldo apertou para valer. Apertou mesmo para não ter esse incidente. O tambor não abre se a vareta estiver frouxa. Não tem como ele abrir. E aí, muitas vezes, o operador se depara com essa situação de não conseguir abrir o tambor e não tem nem ideia do porquê. Alguém já teve esse tipo de pane? Incidente? Alguém lembra? Chega a ser até comum esse incidente. O tambor não abre. Qual é a tentação de resolver essa pane? Talvez batendo no tambor. Só que se você bater no tambor, você vai empenar o eixo. Vai prejudicar a arma. Então, o caminho não é bater no tambor. O caminho é você resolver. Você tem como resolver isso. Ou você resolve ou vai ter que levar para um armeiro. Pronto. Mas para resolver isso, tem uma certa facilidade para resolver. Seria o quê? Segurar aqui ou criar um esbarro para a vareta, dar uma leve puxada no cão. Como é que você puxa o cão? Ele está travado aqui pelo ferrolho. Mas se você conseguir dar uma leve puxada no retém e puxa o cão um pouquinho, você consegue girar o tambor, né? Vamos lá. Pronto, estou girando o tambor. Então, se eu consigo girar o tambor e seguro aqui por dentro, eu preciso, está faltando um dedo para mim, ó. Se eu consigo fazer esse movimento, segurando aqui a vareta, eu crio um esbarro aqui na vareta, dou uma puxada de leve no tambor, e aí eu consigo acochar. Eu consigo acochar a vareta. E se eu consigo acochar a vareta, eu vou conseguir, então, abri-lo. E eu abrindo, eu já dou aquele aperto. Aqui ele botou, foi valendo. Ele botou, foi valendo aqui. Olha, afrouxou. Aí imagina só uma situação dessa, você fazendo um procedimento desse com dezenas de pessoas passando. Não, opa.
Pessoal, regra de segurança, você não pode estar manipulando um equipamento perto de pessoas de jeito nenhum. Procedimento inicial, você só pode dar prosseguimento a isso quando você tiver o local apropriado, o direcionamento correto. Não é em qualquer lugar que você vai fazer isso. Se você não tiver um ambiente, um local reservado, de jeito nenhum. De jeito nenhum. Até o direcionamento do cano tem que ser da forma apropriada. Né? Não é para fazer isso tendo transeuntes. Se tiver um colega para lhe dar uma cobertura de segurança, muito bom, mas que ele fique fora do direcionamento do cano. O cano tem que estar sempre direcionado para uma posição segura. Até porque ela pode criar essa pane com munição real dentro. Uma munição real. Vocês sabem um acidente muito comum? Muito vigilante, não sabe desarmar o cão. Ele não consegue desarmar o cão da forma apropriada. É um incidente comum. Tem vídeos aí, né? Vários vídeos. Arma o cão e não tem a habilidade para desarmá-lo da forma correta. Ele deixa escapar. Tiro acidental. Se não se sentir com habilidade suficiente, então chame o supervisor. Ou espere a rendição. Tem que ter uma humildadezinha, né? Tem que ter humildade. Vai meter as caras sem ter habilidade? Não. Se você não consegue fazer isso, se você não consegue fazer isso, não é para tentar fazer uma coisa mais avançada de jeito nenhum. Então, vou afrouxar mais ainda para ver se ele dá uma pane. Ela estando frouxa, aí isso aqui foi demais porque ele tem uma proteção. Ela estando frouxa, sentido horário, sentido anti-horário. Ela gira no sentido anti-horário. Ela não gira no sentido horário. Ela gira no sentido anti-horário. Ela está com um limite aqui. Pronto. Ela não quer afrouxar nada. Isso. Vamos ver se eu afrouxo ela aqui dentro. Não quer afrouxar, não. Mas eu acocho ela aqui. Quer ver como eu acocho? Acochar eu acocho. Tá faltando dedo. Temos que combinar as ações. Pronto, isso aqui já está me dando a possibilidade de acochá-la com esse movimento. Rotacionando. Olha que eu não estou metendo dedo em gatilho de jeito nenhum, meus amigos. Pronto, acochou. Chegou no ponto de acocho. Tu fez no alicate, foi? Foi. É só um toquezinho. Pronto, porque no alicate é mais fácil. Pronto, essa aqui é uma possibilidade. Mas isso é se você perceber que é realmente esse o problema. De jeito nenhum meter dedo em gatilho. De jeito nenhum meter dedo em gatilho. O direcionamento apropriado, o local apropriado. Você não pode fazer isso perto das pessoas que estão, seus clientes, transeuntes, de jeito nenhum. Nem às vistas, né? Se você for fazer isso às vistas das pessoas, a pessoa vai perceber que você está vulnerável. Você está com a arma em pane, então você está vulnerável. Você está mostrando, comprovando que está vulnerável. Então, de jeito nenhum, fazer isso de uma forma que as outras pessoas percebam. Um ambiente mais apropriado, recolhido, né? Seguro. O ideal é que tivesse outro, lhe dar um apoio, né? No momento que você está nessa condição de vulnerável. Pronto. Tambor não abre. O que é que pode também atrapalhar a abertura do tambor? Pessoal, nós temos um parafuso aqui na lateral. Parafuso do suporte do tambor. Se esse camarada tiver apertado demais, se ele tiver exageradamente apertado, ele não vai deixar o tambor abrir. Então, se houve esse exagero, ele não deixa o tambor abrir. Então,
Como é que resolve isso? Simplesmente afrouxando um pouco o parafuso. Você afrouxa o suficiente para conseguir a liberação e a mobilidade dele, através do suporte. O que seria outra coisa para não permitir que ele abrisse, a arma abrisse? Vocês conhecem o ferrolho do revólver? Ferrolho. Tem uma peça chamada ferrolho. Se essa peça quebrar, ele também não vai abrir. O ferrolho trabalha conjugado com o dedal serrilhado. Quando você movimenta o dedal serrilhado, você abre o ferrolho, né? O ferrolho tranca. Qual é a função do dedal serrilhado? Não é abrir? Ele libera o tambor, porque o tambor está fechado. Interessante é que ferrolho serve para fechar, né? Quando falo em ferrolho, eu me lembro logo de ferrolho de porta. Serve para trancar. Eu acho que é a mesma coisa aqui. Fechar. Apesar do que o revólver não é totalmente fechado, é semi-aberto. Que você vê até a munição aqui, não? Você consegue ver? Você consegue ver, ele é semi-aberto. É diferente da pistola, da calibre 12, fica totalmente fechado. Não, o revólver é semi-aberto. Você consegue visualizar algumas situações. Então, ó, você fechou o tambor e depois não consegue abrir, pode ser o ferrolho quebrado. Aí, meu amigo, não é para você, não. Aí não é para você. Ferrolho quebrado. Não é para qualquer um, não. É outro motivo da arma não abrir. Qual seria outro motivo desse tambor não abrir? O próprio retém. O que acontece com o retém? Principalmente nas armas de treinamento. Esse parafuso do retém, ele afrouxa. Dedal serrilhado, retém. Perdão, retém não. Trava. Dedal serrilhado ou trava do tambor. Retém é outra coisa. Aqui é o dedal serrilhado, que inclusive é a peça que o povo mais esquece. Se esse parafuso do dedal serrilhado estiver muito frouxo, a peça cai. E quando a peça do dedal cai, você não vai conseguir abrir a arma. É outro motivo. É outro motivo desse tambor ficar fechado. Tranquilos? Pronto, ó. A gente falou então da nega, do tambor que não abre. Aí a gente tem situação também de tambor que não fecha. Como é que acontece isso? Alguém já viu esse tipo de pano? Tambor não fecha? Vareta do extrator. Se a vareta estiver frouxa, normalmente ele não permite o fechamento do tambor. Depende muito também do revólver, do tipo de revólver, né? Mas no geral, se a vareta estiver frouxa, ele não fecha o tambor. Qual é a solução? Sempre que você inspecionar a arma, verificar essa situação da vareta. Se ela está no aperto apropriado. Se ela estiver frouxa, vai causar problema. Ou de abertura ou de fechamento. Então, inclusive, é um procedimento básico de inspeção. Recebeu a arma, faz a inspeção. Então, vareta frouxa. Outra situação que o tambor não fecha. Alguém tem dica? Espoleta alta. Se é produzida uma recarga para treinamento e a espoleta ficar muito alta, ela deve ficar plana, né? Normalmente a espoleta fica plana. Mas se ela estiver muito alta, você não consegue fazer com que o tambor gire. A espoleta alta. Na realidade, não consegue nem fechar o tambor. Na realidade, não consegue nem fechar o tambor. Qual seria a outra? Sujeira. Você já se depararam com uma arma suja no trabalho? Sujeira. Sujeira pode ocasionar esse tipo de pane também. Fazer com que o tambor não feche. Ele está falando do tambor que não fecha. Outra situação é o parafuso. O mesmo parafuso, esse mesmo parafuso aqui da alça, do suporte do tambor, esse mesmo parafuso. Se ele estiver apertado demais, ele não deixa fechar. Perdão, se ele estiver apertado demais, ele não deixa abrir. E se ele estiver frouxo, é o contrário. Aí eu troquei as bolas.
Se ele tiver apertado, é isso mesmo. Se ele já apertado, ele não deixa abrir. Se apertou demais, ele não deixa abrir. Se ele tiver frouxo, ele não deixa fechar, porque o conjunto fica desalinhado. É isso mesmo. Se ele tiver frouxo, o conjunto fica desalinhado e ele não fecha direito. Solução para essa pane: apertar o parafuso. O parafuso é esse, na placa lateral. Solução da pane: apertar o parafuso. Quer ver outra coisa comum? Eu até deixei aqui para ficar mais fácil de ilustrar. Que não permite que a arma feche o tambor. Olha o que é que aconteceu aqui, pessoal. Conseguem ver? O extrator ficou por cima. Às vezes, o atirador mexe demais a vareta desordenadamente. E aí ele consegue essa façanha de deixar a munição, os estojos, por baixo do extrator. Estão percebendo aí? A manobra mal feita, o resultado disso, pane. O tambor não fecha. Como é que soluciona essa pane? Quem é que me ajuda aí? Não, nesse caso aí você pode. Se tiver a unha boa, pelo menos nessa aqui, eu vou ver. Vou resolver. Eu preciso da arma, resolvi um. Vamos vendo aí? Já que eu fiz a burrada, resolvi o outro. Vou resolver manualmente. Porque eu tenho que tomar cuidado para isso não acontecer. Ó, já estou usando só estojo. O que é que está faltando aqui para ele funcionar? Está faltando alguma coisa. Espoleta, muito bom. Vai fazer zoada com a espoleta e ainda pode ter uma forcinha. O que mais que precisa para ele? Propelente, a pólvora. Você tem o estojo, tem a pólvora, você tem a zoada e o gás. Está faltando só alguma coisinha aí. Projétil. Pronto, completou a munição. Aí, ó. Acontece só de mexer irregular. Rapaz, é frequente. É porque essa puxada aqui, ó, existe uma técnica. Vou fazer. Vou fazer aqui, ó. Como é que eu devo proceder? Eu vou municiar, alimentar a arma. Né? Ó a posição. A posição. Vou municiar, alimentar a arma. Nesse padrão. Sabe onde é que eu vi esse padrão? Tem na Polícia Federal esse padrão. Esse padrão, o FBI, a Polícia Americana treina assim. Olha os dois dedos. Passa por baixo, enfia na lateral do tambor. Os dois dedos prendem o tambor, totalmente aberto. E aí, ó. Olha como é que é a operação. Esses dois dedos seguram o tambor totalmente aberto. Mas se eu não faço isso, e às vezes eu deixo entreaberto, ó, o extrator, já não consegue ejetar todo o material. Eu estou favorecendo, só porque eu não estou deixando o tambor totalmente aberto. E aí, do jeito que ele não faz o procedimento correto, e aí fica mexendo demais, por vezes, a munição fica por baixo. E na maioria das vezes, não é nem o que sai, é o que entra. É a munição real, fica por baixo. Pronto. Então, essa pane é possível solucionar. Um pouquinho de habilidade, pelo menos nesse tipo de arma, nesse modelo, nos modelos de 6 e de 5 que nós temos aqui na escola, tranquilo, a gente consegue solucionar. Então, meus amigos, pane de fechamento, né, do tambor. Falamos nega, tambor que não fecha, tambor que não abre. É isso? E o tambor que não gira? Tambor que não gira. É outro incidente. O tambor que não gira pode ser, sabe o quê? Alguém tem ideia?
Por que ele não gira? Meus amigos, nós temos o extrator. Vamos ver aí o extrator? A estrela, chamam estrela também, extrator. E ele tem uns dentes aqui, ó. O que faz o tambor girar é o impulsor do tambor. Está aqui dentro o impulsor do tambor. O impulsor do tambor. E o impulsor, ele encaixa no dente do extrator. Ele encaixa no dente do extrator. Ó, aqui o impulsor do tambor, aqui dentro. Ele encaixa no dente do extrator. Se esse dente do extrator tiver quebrado, ou gasto, danificado, ele não vai fazer o tambor girar. Beleza, pronto. Esse danadinho aqui, que é o impulsor do tambor. E aí ele vai pegar no dente, aqui para impulsionar o tambor, fazer ele girar. Mas se o dente estiver quebrado, ou estiver cariado demais, né? Vai e perde os dentes, não perde não? O meu dentista lá disse que, rapaz, é só daqui uns 4 anos vai cair o resto. É que pode, né, mano? Já condenou os dentes. Mas o bicho só tem 60 anos, não é tão velho não, né? Então, ó, se o impulsor ele não encontrar o dente na forma apropriada, na consistência apropriada, ele não vai conseguir fazer o giro. Se eu estiver mentindo, você me corrige aí, Ronaldo. Porque ele é armeiro, ele sabe com mais profundidade, né? Então, ó o giro. Dente quebrado. Ou cariado demais. O tambor não gira. Para que serve um revólver que o tambor não gira? A sujeira. Sujeira, pessoal, a sujeira é na nega, quando não abre, quando não fecha e quando não gira. Sujeira. O acúmulo, resíduos. Porque quando ocorre o disparo, quem foi que assistiu o vídeo? Tem uma região lá, você não pode colocar o dedo nessa região aqui do tambor, por causa dos resíduos que pode destruir seu dedo. Do jeito que escapa material, pólvora incombusta, resíduo da queima, fragmentos de chumbo, de metal, do jeito que vai para frente, pode ir para trás também. Aí vai, poluindo tudo. A parte interna fica toda comprometida com resíduos. Então, o impulsor, se ele não tiver o dentezinho para encaixar, ele não faz o tambor girar. Da mesma forma, se o impulsor tiver quebrado, o impulsor está aqui nessa porção. Então, sem dente, sem impulsor, não tem como o tambor girar. Se o tambor não gira, na melhor das condições, você vai dar um disparo. Na melhor das situações. E se você for muito artista, muito desenrolado, você mesmo vai fazer o giro, manualmente, e vai aplumar para superar a deficiência. Talvez dê certo, né? Mas outra causa do tambor não girar, meus amigos, está aqui, retém. Esse é o retém. Esse é o retém do tambor. Ele funciona aqui na base. Deixa eu botar ele aqui. Ó a pecinha. Ele funciona aqui embaixo. Vai. Tá mexendo? Conseguem ver? Eu sei que a turma lá atrás não vai, mas aqui quem está perto. Aqui ele mexendo, embaixo. Para que serve o retém? Ele vai retendo exatamente o tambor. Tá firme, né? O tambor não fica solto. Se o tambor estiver solto, ele desalinha. A percussão não vai coincidir com o centro da espoleta. Então ele tem que estar firme. Quem garante isso? O retém. Mas se o retém estiver quebrado, eu puxei o retém, aí ele gira, normal, né? Pronto, um tambor solto desse, como é que vai funcionar? Não vai dar certo. Aí o retém é quem garante isso. E se esse retém estiver quebrado?
não tem giro. Não vai ter o giro da forma apropriada. Então são as causas do tambor não girar, né? É os dentes do extrator quebrados. Não é isso? É o retém quebrado, o retém do tambor. É o que mais? O impulsor do tambor quebrado. Não permite que ele gire. Munição alta também não vai permitir que ele gire. Mas tem uma situação, pessoal, que aí é o operador quem favorece a pane. Sabe o que é? O camarada começa o procedimento e não completa. O que é que aconteceu aqui? O tambor ficou solto, quer ver? Aí. Tambor solto. Não sai, não. Olha o que é que o operador vacilante faz. Ele começa e não vai dar legal agora não. Aí solta. Quando ele soltou isso aqui, ele deixou o tambor frouxo. No tambor frouxo, ou ele não atira, vai dar uma nega, favorece a nega, ou ele vai passar por cima e vai deixar uma munição a menos na rotação. Entenderam? Ao invés de bater na próxima câmara, bate na posterior. Se for o caso, né? Então, inclusive no revólver, o impulsor, não o impulsor, e o percussor. Pronto. São os vilões aqui. Os vilões quando estão danificados ou alterados ou quebrados. Inclusive, quando você vai fazer a inspeção na arma e finaliza a inspeção, é uma coisa de extrema importância você conferir se o tambor está fixo. Porque se o tambor estiver solto, você está favorecendo uma nega. E como é que deve fazer isso? Simplesmente, pessoal, passar o dedo aqui, ó, já é o suficiente. Vamos ver se a gente escuta esse clique. Escutaram? E vocês viram como é que eu fiz? Mas eu vou dizer como é que eu já vi muitos, os caba bruto. Ele vai torando aqui o movimento para ver se está mesmo firme, sabe? Parece que ele duvida de passar o dedo aqui. Rapaz, isso aqui não está o suficiente firme, não. Aí ele vai, com a extrema brutalidade dele, girando o mecanismo. Vai quebrar. Ele mesmo está favorecendo. Basta passar o dedo, é o suficiente. Ah, professor, mas isso aqui é aço, é coisa dura, resistente. O aço pode ser resistente. O mecanismo é sensível. E quando você faz essa extravagância, você está prejudicando a ferramenta que pode lhe defender, né? Isso. Queda. É outro fator. Eu não incluí no rol dos problemas do fechamento, da arma fechada. A queda da arma prejudica consideravelmente. A queda da arma vai danificar o mecanismo de algum jeito e vai prejudicar a abertura. Ok? Tranquilos aí? Alguma pergunta? Oi, diga aí, meu peixe. Mas saiu o disparo? Não, ele ia apertar e ficar direto. Parece que tinha um impulsor. O impulsor talvez estivesse funcionando, mas sem um retém. O retém quebrado. Porque quando ele impulsiona, ele gira. Mas não tem um retém para dar uma segurada, né? E se ele impulsionar com rapidez, pode ser que favoreça esse giro. Mas para ter o disparo, tem que ter a centralização. Do jeito que está aí, eu já peguei pouco, tipo assim, penar assim. Ele tá aí, ó. Sim. Isso estraga também, aí faz peso. Ele assim, velho. A mesa, você pode botar assim, já pode assim? É. Bom, assim não é nem recomendável, não, porque ele acaba fechando, né? Ele acaba caindo. Talvez o mais apropriado seja assim que ele fica mais equilibrado. Mas não tem nenhum problema, não, hein? Não. Tem não. Se você coloca assim, está sujeito a... Aí ele cai e fica uma situação que
compromete a visibilidade. Ou assim também, né? Ó. Aí ele... Assim seria mais apropriado, talvez. O importante é que ele esteja firme. Essa plataforma aqui já não é boa. Ele pode simplesmente deslizar, ó. Aí a queda vai prejudicar. A queda prejudica muito a arma. Sabe que eu falei tudo, meus amigos? A nega, o giro, não gira, não funciona. Não abre, não fecha. Sabe o que é que está faltando? Extração. Pane de extração. Muito comum. Quando ocorre o disparo e você vai retirar os estojos, você não consegue, porque houve uma dilatação no estojo. Como é que a gente chama isso aqui, esses orifícios aqui? Câmara de combustão. Combustão é onde tem a queima da pólvora. Pico de pressão ocorre na câmara. Por que o estojo aguenta? Por que o estojo não se rasga todo? Porque a câmara está segurando, as paredes da câmara estão segurando ele, por isso que ele não se rasga. Ele mesmo não tem consistência para aguentar uma explosão da pólvora, não. É tanto que, se a munição deflagrar sozinha, se ocorrer um incidente desse, uma munição cair no chão e ela explodir, o estojo rasga todo. Porque ela não contém, né, a energia. Mas a câmara, como ela está confinada nas paredes, aí ela não rasga, ela não estoura. Bom, câmara de combustão. Mas aí ele não rasga, mas ele dilata. E quando ele dilata, ele acaba prendendo, fica preso, fica forçado. E aí, muitas vezes, você não consegue, num movimento normal, fazer isso. Mesmo que você esteja aplicando a boa técnica, com uma boa alavancagem, isso aqui lhe dá uma boa alavancagem, né? Mesmo você fazendo isso, você não consegue. O estojo está dilatado. Como é que resolve isso? Se tem que resolver logo, vai partir para a ignorância? Ih, mas pode machucar a mão. Bom, é emergência, né? Eita! Vai partir para a ignorância. Foi ignorante mesmo, ó. Ou mete a... Ou é uma forma de resolver, né? Eita, Ronaldo, mais serviço para ti que eu arranjei. Mas resolvi. Eu resolvi, porque eu dei a porrada aqui. E se for tão extremo, eita, voltou. E se nem com porrada você conseguir, arranja um meio de fortuna, um ponto de apoio. Aqui é um bom ponto de apoio. E aí dá uma pressão de baixo para cima para tentar arrancar esse negócio. Mesmo com o risco de quebrar o extrator. Eu estou falando isso em situação de emergência. Situação de emergência. Situação de... Você tem que resolver, né? Para garantir a continuidade do combate. Numa situação de emergência. Uma porta, um esbarro de uma porta dessa. Se a porrada aqui não resolver, se uma porrada assim não resolver, então você parte para outra situação dessa. O que é que pode acontecer aqui? Se você forçar, você pode empenar o eixo, que também é um grande problema. Então, a força que é de cima para baixo deve ser sobre o tambor. Não deixar a arma empenar. Isso é uma pane de extração. Ok? Tem outras? Tem. O extrator. O próprio extrator quebrar. Se o extrator estiver quebrado, só se você tirar manualmente. A estrela, né? Vai chamar isso aqui de estrela também. Se ele quebrar de alguma forma, você pode talvez tentar manualmente retirar e repor. É outra situação. Qual outra situação? Pane de extração. É a sobreposição, né? Os cartuchos ficarem por baixo. Se ocorrer a sobreposição, ele também vai dar dificuldade para extrair. Como eu mostrei,
Você vai ter que extrair manualmente. Alguém lembra de alguma outra pane envolvendo um revólver? Será que a gente esgotou? Pelo menos a cartilha da Polícia Federal foi. O que tem lá, eu acho que eu não deixei nada por fora, não. Acho que eu falei tudo. Tem situações, meus amigos, que tem que ser evitadas. O camarada, acho que vê no cinema. O cara vê no cinema, municia, alimenta, e aí ele vai fechar, ó. Vai fechar a arma dessa forma. Acha bonito? Tô até com um dó aqui de... Mas o cara faz desse jeito. E se o cabo tiver com raiva da empresa, revoltado por alguma coisa e querer descontar na arma, não acho que seja bom negócio, não. Porque ele está prejudicando o mecanismo. E aí ele mesmo... ele está comprometendo a própria segurança. Ele dá uma porrada dessa na arma, deixa a arma cair, ele vai prejudicar seriamente o mecanismo. Então, o correto, se você vai fechar, é fechar até ouvindo o clique, ó. Vamos ver? Opa, deu clique. Essa deu legal. Então, evitar esse movimento brusco de fechamento do tambor. Isso vai danificar o equipamento, com certeza. Essa mola, está na extremidade da vareta, ela tem uma função. Ela empurra o ferrolho, né? Ela faz o trancamento. Essa molinha, ó, fecha o ferrolho. É tanto que ela empurra o dedal serrilhado. Ó. O dedal serrilhado está para frente. Aí quando eu conecto aqui, ó, fechou. Aí a arma fechou. Isso. E ela também tem uma mola, só que a mola dela é mais forte que a mola do ferrolho. E o ferrolho está aqui conjugado com o dedal serrilhado. Eu estou falando isso aqui, ilustrando a situação. Vocês não vão ter a obrigação de conhecer o mecanismo por dentro, ninguém vai cobrar isso de vocês. Até porque temos que ter mais interesse, outros nem tanto. Para quem tem pouco interesse, vamos ficar só na parte externa. E para quem não acha que tem habilidade, não meta as caras de resolver essas pane. Deixe para um supervisor para encaminhar para o local certo, né? Você vai fazer um procedimento e aí comete um acidente de tiro, aí de jeito nenhum. Não quero estimular ninguém a fazer uma coisa dessa, se não tem necessidade, se tem outro recurso, tá bom? Falamos tudo de pane? Alguém? Alguém tem alguma sugestão, algum comentário? Meus amigos, passagem de serviço. É o momento de detectar muitas dessas situações. Passagem de serviço. Regra de segurança, passar a arma sempre aberta, sem munição. Obrigação de quem recebe, obrigação de quem está passando. Só que quem recebe tem que ter uma atenção toda especial para fazer uma inspeção apropriada. Tem uma pane que eu não falei, que pode se considerar uma pane catastrófica. Projétil obstruindo o cano. O projétil obstruiu o cano. A gente já se deparou com essa situação já de 3, 4 projéteis. Já pensou? O atirador não percebe o ruído, o som, e continua. Falta até um discernimento para o atirador. Ele não percebe o recuo diferente, o ruído, e continua. Quando tem um ruído diferente, um chiado, uma batida xoxa, é um indicativo que aquela munição não funcionou direito. E geralmente quando ela não funciona bem, o projétil não sai do cano. Nesse caso lá, o atirador deixou acumular umas 3 vezes. Pou. Se fosse uma carga forte, era munição recarregada. Mas uma carga forte de fábrica, esse cano poderia explodir.
Não é uma arma dessa robusta que vai acontecer, mas uma dessas aqui já não é tão robusta, né? Essa aqui já não é tão robusta. Essa aqui é mais fornida. Aguenta o tranco. Mas nem nisso pode confiar. Se tiver uma sequência de disparo e for acumulando aqui, vai ter um momento que aquilo ali pode comprometer a segurança de quem está atirando. Pode explodir o cano, pode explodir o tambor. A gente tem que ter atenção para esse detalhe. Então, numa inspeção de tiro, numa inspeção de você estar recebendo a arma, está entrando em serviço, é importante fazer a inspeção da forma apropriada, por conta do que eu falei aqui, dos incidentes. A primeira coisa que você deve fazer é conferir se tem obstrução no cano. Eu consigo observar aqui a luminosidade no cano. Ó. Eu consigo ver a luz. O ideal talvez seja passar uma caneta. A caneta. Olha, saiu aqui, né? A caneta veio aqui. Então, o cano não está... Eita, me desculpe. Tentei todo jeito aqui, mas... A caneta mostrou que o cano não está obstruído. O cano não está obstruído? As câmaras também devem ser verificadas. Tem... Vê se não danificou aí, meu irmão. Me desculpe. As câmaras também têm que ser verificadas, se não tem obstrução nas câmaras. O que eu devo fazer além disso? Vi se tem obstrução, não tem. Vou seguir adiante da inspeção. O que mais eu faço? Do que a gente falou aqui? Onde é que dá muita pane? Vareta. Vareta, vou conferir se ela está firme, né? Dou uma segurada aqui, né? Se eu dou uma segurada aqui, eu consigo conferir. Se ela está firme, se ela não está frouxa. Porque se ela estiver frouxa, pode prejudicar a abertura, pode prejudicar o fechamento. Então a vareta está boa. Não só isso, vou pressioná-la para ver também se... Olha, aqui não está tão boa não, ó. O ideal é que não acontecesse isso, né? Pode ser sujeira. Estão vendo que prendeu aqui? Ela tem uma mola, a mola não é para estar prendendo. Pode ser sujeira. Essa outra extremidade aqui do eixo, que também tem uma mola, ela que faz o fechamento do ferrolho, também deve fazer parte da inspeção, para ver se ela está normal. Estão me acompanhando aí? Olha o que é que a gente já viu. Se tinha obstrução, câmara, cano, se a vareta estava ok, né? Em todos os aspectos. O que é que eu ainda tenho que olhar? O retém, ó. O retém do tambor. Opa, ele está movimentando aqui, ó. Se eu puxar, ó, ele está trancado, né? O cão está trancado aqui porque o tambor está aberto. E eu quero que ele fique aberto mesmo para verificar como é que está o retém, ó. Se eu puxar um pouquinho para trás, o retém, perdão, o dedal serrilhado, se eu puxar o dedal serrilhado um pouquinho para trás, eu consigo ver a movimentação tanto do retém como do impulsor. Eles estão aqui nessa placa, na culatra, né? No fundo da culatra. Eu consigo ver a movimentação tanto do retém como do impulsor. Está aqui o danadinho funcionando. Opa, então, o indicativo que a arma está bacana, né? Até aqui está bacana. O que falta, hein, meus amigos? Até isso aqui é do ferrolho, ó, um impulsor do ferrolho. Eu não chamo impulsor do ferrolho não, mas mergulhador do ferrolho, né? Mergulhador do ferrolho. Uma chave de fenda? O mergulhador do ferrolho aqui. Também uma mola. Aqui não entra não. Tem que ser mais fino. Pois é, ele é uma mola, mas aqui tem que ser mais fino. Que quando eu empurro aqui, mas aí é uma inspeção mais aprofundada. Mas até aí onde eu estou falando para vocês, é possível fazer com segurança. Até onde eu estou apresentando aqui, é possível fazer com segurança. E também é importante saber como é que está a condição da arma. Se você se sentir apto, faça isso, tá bom? Numa medição simples, não passar de serviço simples, qual é o detalhe da senhora
observado, logo assim de praxe, o básico. Vareta, obstrução, vareta, aperto dos parafusos. Vê se não tem parafuso frouxo. Isso aí é o essencial. Fora isso, aí. Pronto. É porque ele é um mergulhador também, né? Quando eu mexo aqui, aí o retém vai, ó. Isso aqui é do ferrolho, é o que tranca, né, o tambor. Eu estou mexendo aqui na culatra, aqui no fundo da culatra, eu estou apertando e o retém está se movimentando. O retém do tambor. Ele trabalha junto, o retém e o ferrolho. Pronto. Se é uma coisa muito básica, o alinhamento, rapaz, tá tudo, o negócio está bem alinhado. Não estou vendo nada assim externamente danificado. Obstruções, se tem obstrução na câmara ou no cano. Vareta, se está ok a vareta. Se os parafusos estão apertados, porque se o parafuso frouxo, no momento ele pode não dar pane, mas na sequência ele vai surgir a pane. Os parafusos do suporte do tambor aqui nessa lateral e o parafuso do retém, do retém não, do dedal serrilhado. Esses parafusos são importantes. Muito bom também verificar, sabe o quê? Percussor. O que é o percussor? Eu mostrei. O que é o percussor? Ou percutor? Percussor ou percutor. É o que perfura, né? Percute na espoleta. Como é que você pode verificar ele facilmente aqui, ó? Se você puxa o dedal serrilhado para trás, aí você consegue armar o cão, certo? Armou o cão. E aí, meus amigos, eu seguro o cão, aperto o gatilho e vou conduzindo ele até o local de descanso dele. Olha o que é que surgiu? Percussor. Aflorou aqui, ó. E eu fiz isso com o tambor aberto, sem comprometer a segurança. Eu fiz isso com o tambor aberto. Olha o percussor aqui. Ele está positivo, está saliente, está aflorado. Se ele não funcionar assim, a arma não tem servente. Pense num negócio inútil. É melhor usar para segurar a porta. Não vai ter utilidade nenhuma. Se não tiver esse cidadão aqui, aflorando, não tem utilidade nenhuma a arma. Então, ó, eu fiz o procedimento, consegui visualizá-lo. Ok? E aí, quando eu tiro o dedo do gatilho, aí ele volta ao normal. Porque ele não pode estar o tempo todo positivo, não, que ele pode causar acidente. Estando positivo, né? Ele tem que entrar e sair. E eu fiz isso sem estar com o tambor fechado, que indicaria até uma situação de risco. Pronto, o que é que a gente tem que ver além disso? Então, acho que está uma sequência bacana. Acho que a gente fez a inspeção apropriada. Para desarmar o cão, vamos lá. Se você arma o cão, é interessante você fazer o desarme. Vou desarmar, certo? Eu preciso apertar o dedo do gatilho para soltá-lo, não é isso? Eu só posso apertar para soltá-lo, e aí tiro o dedo do gatilho e dou continuidade para não ter a batida. Sem o dedo no gatilho. Dá para tu me emprestar a caneta de novo? Mas tirando o bico, tira o bico. E se cair com o bico, prejudica, né? Vamos ver aqui, pessoal. Se eu armar o cão, vamos ver se ela vai... Aí, se eu tentar desarmar dessa forma e for descuidado, sem querer, provocou? Agora vamos ver eu tirando o dedo. Vamos ver se eu consigo comprovar a minha teoria. Só não vai me deixar passar vexame. Ó, o cão está armado. Estou segurando o cão, pressiono levemente o gatilho e estiro o dedo. Aí escorregou. Mas, mesmo escorregando, não teve atuação do percussor. Porque o revólver, ele tem uma... Cadê que tu separou a barra? Isso. Está armado aqui, né? Ela trabalha assim quando ela solta. Pronto. A barra de transferência.
Vocês entenderam ali a movimentação? A barra de transferência. A barra, se ela não subir, o percussor não é movimentado. O percussor está na frente, está no chassi da arma, né? Cadê a posição dela? É aqui. É aqui, é lateral. Quando puxou com ela, sobe. Pronto. É isso mesmo. Quando o gatilho está apertado, é que ela sobe. E aí ela bate junto com o gatilho para empurrar o percussor. Mas se ela não subir, quando eu tiro o dedo do gatilho, ela desce. Aí quando o gatilho bate, ele tem um batente que não atinge o percussor. É por isso que quando eu tiro o dedo do gatilho, ela não transfere. Se ela tiver quebrada, a arma não dispara. Se eu tirar essa peça, eu deixo tudo completo. Basta tirar a barra de transferência, não tem como ter disparo. Porque ele cai num batente mais alto.